Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. Boa noite, Silvia. Boa noite, Jaqueline. Sejam muito bem-vindas. E aproveitem e mandem o convitinho aqui da nossa live hoje para os amigos, para as pessoas que vocês querem bem, que vocês sabem que precisam ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse universo chamado intestino. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Nós vamos falar hoje muitas coisas, gente, que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu falo em cursos que eu dou, tá? Em cursos de modulação intestinal. Inclusive, dia 29 agora de abril, vou ministrar um curso aqui em Passo Fundo, no Elo Sul, que vai ser direcionado para estudantes e profissionais da área da saúde. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando, sentindo-se em casa. E sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa hoje sobre intestino, como reparar e principalmente quais os suplementos que podem auxiliar na melhora do intestino. E alguns suplementos aqui vocês vão se surpreender, viu? Vocês vão se surpreender, que muitas pessoas não têm nem ideia do quanto podem auxiliar no processo de melhora da saúde intestinal. Vamos entrando, pessoal, vamos mandando o convitinho para as pessoas, para os amigos, para todas as pessoas que vocês querem bem, para que eu sempre falo que essas informações que a gente passa aqui são informações que devem ser repassadas, né? Porque a gente pode ajudar muitas pessoas com isso e de certa maneira poder também estar fazendo bem. Por isso que as nossas lives, elas são todas gravadas, tá? Eu deixo elas gravadas justamente para que vocês possam assistir em outro momento, repassar para os amigos, né? E poder estar ajudando. Eu recebi já muitos feedbacks de pessoas falando que assistiram, o quanto melhorou, né? Porque toda terça às 9 horas nós estamos aqui, né? Só terça passada que não tivemos live por conta da minha agenda do consultório, que estava muito sobrecarregada por conta do feriado. Então, só terça passada que não teve. E depois, até quem quiser fazer parte do grupo VIP, do grupo secreto, pode acessar o linkzinho aqui da minha bio, tá? Entra na página aqui do meu Instagram depois, não agora. E aí acessem lá e vão fazer parte do meu grupo secreto no WhatsApp. Então, nesse grupo, a gente vamos abordar várias questões relacionadas com o intestino, sobre como diagnosticar, como tratar, como melhorar e também fatores que podem estar piorando. Então, muitas coisas que não vai ser abordado aqui em live, vai ser abordado lá naquele grupo secreto. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando, sentindo-se à vontade, que hoje o assunto é suplementos que auxiliam para um bom funcionamento intestinal. Então, sintam-se à vontade e vão trazendo a perguntinha aqui de vocês, porque o objetivo realmente é, cada vez mais, nós estarmos disseminando esse conhecimento a respeito da saúde intestinal. Então, eu venho aqui toda terça-feira debatendo quanto é importante nós cuidarmos e observarmos a nossa saúde intestinal. Cada vez mais frequente a ocorrência de tumores gastrointestinais, cada vez mais frequente a presença de doenças intestinais, visto que o intestino e o estômago, todo o aparelho digestivo, são órgãos que muitas vezes concentram toda a carga de estresse, né? Quem nunca ficou nervoso e sobrecarregou o intestino ou sobrecarregou o estômago? Então, o nosso aparelho digestivo, ele é o órgão do nosso corpo que tem o maior contato com o meio ambiente.
Muitas pessoas pensam que é a pele, porque a pele está mais exposta, mas não. O nosso aparelho digestivo é o que tem maior contato com o meio ambiente e isso interfere diretamente na saúde digestiva, né? Então, quem nunca presenciou uma situação de estresse e isso acabou influenciando o teu aparelho digestivo, né? Quem nunca viu alguma coisa, uma comida muito saborosa e sentiu vontade, salivou, sentiu fome, né? Quantas vezes a gente nem tá com fome, mas sente um cheirinho de uma comida boa e já sente fome, né? Então, por isso que o nosso aparelho digestivo, o nosso trato gastrointestinal é o órgão que tem maior contato com o meio ambiente. E isso influencia de certa forma em todas as nossas funções fisiológicas. Então, por isso que quem está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, né? Te convido a me seguir aqui para ter sempre informações. E quem já está aqui sempre comigo, seja muito bem-vindo também. Mande essa live para os amigos, para todas as pessoas que necessitam dessas informações. Porque hoje nós vamos falar sobre suplementos que auxiliam na recuperação e na modulação intestinal. Então, nós precisamos entender que o nosso intestino, ele tem uma espécie de uma pelezinha de revestimento, tá? É como se fosse um tapete. E esse tapete, ele é um tapete que nós temos desde a boca até o ânus. E esse tapete de revestimento, né, que é todo esse epitélio, e lá no intestino é chamado de enterócito, ele é uma pelezinha que ele é muito sensível. E se ele, no caso, se sobrecarrega, ele afeta consideravelmente a frequência intestinal. E todas as pessoas que sofrem de alteração intestinal, né? Intestino preso ou intestino solto, síndrome de intestino irritável, alergias, intolerâncias, doenças autoimunes, as pessoas que têm com frequência sinusite, rinite, otite, amigdalite, tireoidite, cistite, endometriose, ovário policístico e artrite também, e tudo isso que eu vou falar é para vocês. Mulheres que têm dificuldade para engravidar, isso que eu vou falar é para vocês. Pessoas que têm imunidade muito baixa, isso aqui é para vocês. E eu tenho recebido, gente, assim, um número absurdo de pessoas, tá? Um número absurdo de pessoas desenvolvendo herpes, tá? Principalmente depois do Covid, tá? E o que isso tem a ver? Nós precisamos, eu tenho que cuidar porque eu não posso falar essa palavra, porque senão a live cai, né? Todas as pessoas que tiveram esse vírus, tá? Que tiveram contato com esse vírus, são pessoas que tendem a ter comprometimento no sistema imunológico, tá? Ou seja, o seu sistema imune pede socorro. Então, você não pense que teve o vírus, tô bem agora. Porque o vírus, ele entra no organismo e deixa vestígios, tá? Então, muitas coisas do que eu vou falar aqui também diz respeito para você que também passou pelo vírus, tá? Então, talvez quando eu falo aqui de intestino, muitas pessoas até me falam, não, mas eu não tenho problema de intestino. Meu intestino é bom, eu vou no banheiro todos os dias. Presta bem atenção, que quando a gente fala em intestino bom, não quer dizer somente ir no banheiro evacuar, tá? Diz respeito a vários fatores. Se você é uma pessoa que tem gases com frequências, que tem dores de cabeça, se você tem sensação de estufamento, sensação de evacuação incompleta, tem desconforto abdominal e as fezes não são homogêneas, igual uma banana madura, teu intestino não tá bonito não, tá? Teu intestino não tá bom. Então, por isso que
todas as pessoas que têm, de certa forma, alteração no intestino, essas pessoas, elas tendem a ter muito mais ação de bactérias ruins nesse intestino do que bactérias boas. Então, todas essas ites que eu falei aqui, tá? Quer dizer o quê? Que todas essas manifestações alérgicas, dores de cabeça, enxaqueca, né? Tudo isso que eu já comentei, elas são influenciadas pela ação de bactérias ruins a nível intestinal. E se essas bactérias ruins estão se fortalecendo, é porque elas estão sendo alimentadas. E bactérias ruins se alimentam de alimentos ruins. Então, nós precisamos entender que a chave para todas as inflamações do nosso corpo, inclusive para emagrecimento, melhora da questão hormonal, também diz respeito à adequação e melhora de bactérias boas do nosso intestino, tá? Mas para isso nós precisamos cultivar um meio adequado. E quando eu iniciei falando dessa pelezinha que nós temos de revestimento do nosso intestino, que é o enterócito, é como se ele fosse um tapete, tá? Então observa mais ou menos na tua casa se você tem um tapete aí. Esse tapete tá em cima do chão. Se você jogar alguma coisa nesse tapete, uma água, um suco, alguma coisa, vai ficar sujo o tapete, mas não vai cair para o chão. Mas se esse tapete estiver todo furado, se você jogar esse mesmo líquido, essa água vai cair para baixo do tapete e vai molhar o chão. E é isso que acontece com o nosso organismo quando o nosso tapete de revestimento intestinal está furado, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando o nosso enterócito, quando o nosso intestino está muito sensível, ele está todo furadinho, tá? E se ele está todo furadinho, muitos alimentos que a gente come acaba caindo para a corrente sanguínea, influenciando para processos alergênicos e alterações do sistema imunológico. Por isso que acaba evoluindo para todas essas ites, tá? Mas o que nós temos que entender? Se uma pessoa tem intestino ruim, está constipada, tem desbiose, tem bactérias ruins, nós precisamos o quê? Melhorar esse intestino, melhorar a ação dessas bactérias boas. Então é por isso que o processo para a melhora das bactérias boas é retirar toda a carga de alimentos inflamatórios, retirar açúcar, né, corantes, alimentos industrializados, gordura trans, dentre outros alimentos, que eu já falei aqui em outras lives, que ficou gravado aqui. Mas nós precisamos arrumar esse aparelho digestivo. Arrumar como? É como se a nossa casa estivesse muito suja. A gente precisa tirar a sujeira, limpar e organizar. Para que fique organizadinha, cheirosinha, a gente possa ficar confortável dentro dela. E é assim o nosso intestino. Então, se você sofre de problema intestinal, não pense que a sua saúde vai estar boa, porque não vai estar. A raiz da saúde está no intestino. Então, por isso que nós precisamos entender o seguinte. Peguem aí a caneta e papel na mão para anotar os suplementos que eu vou falar aqui, que melhoram consideravelmente a saúde intestinal. Pegaram papel e caneta? Então tá. Existem alguns suplementos que eu vou falar aqui que talvez vocês nunca tenham sonhado que pudesse influenciar para a melhora da saúde intestinal. Existem vários, existem milhares, mas eu vou citar alguns porque a nossa live aqui ela tem um tempo, né? E a gente precisa respeitar esse tempo. Então, o seguinte, muitas pessoas utilizam na academia creatina para melhora da força muscular, né? Muitas pessoas utilizam creatina para recuperar a musculatura e dar força muscular. E hoje em dia a gente utiliza a creatina para melhorar toda a força e a saúde intestinal. Então a creatina, que é muito utilizado para o pessoal ganhar força e ganhar músculo na academia, a gente também utiliza para melhora da saúde intestinal.
principalmente pessoas que têm imunidade muito baixa, principalmente pessoas que sofrem de herpes, pessoas que sofreram com os efeitos do vírus, tá? Do vírus da pandemia. Então, a creatina, ela é muito utilizada também nesse processo. Assim como a glutamina. A glutamina é um suplemento também, suplemento de aminoácidos, que também é muito utilizado para as pessoas que fazem atividade física. Porém, muitas pessoas que utilizam a glutamina não sabem os reais efeitos que ela tem. E a glutamina, ela serve como um alimento, ela é um nutriente para as células intestinais. Então, por isso que ela serve como um componente principal para o nosso sistema imunológico. Então, se você está precisando, está com o intestino irritável, sofre de gastrite, de refluxo, de todos esses desconfortos digestivos, a glutamina, ela é super importante. Mas não adianta você utilizar a glutamina a vida toda, né? E uma alta concentração. É em média umas 5 gramas, uma colher de sopa rasa, e a gente utiliza por 3 meses. Passou o efeito dos 3 meses, você pode suspender, né, uns 2 meses, utilizar mais um período, suspender novamente, porque ela tem um tempo de ação no organismo de pelo menos 3 meses. Então, o princípio ativo dela são 3 meses. Então, pessoas que têm um problema intestinal muito mais grave, muito mais sério e tem também comprometimento imunológico, a glutamina, ela é muito interessante para auxiliar nesse processo também da restauração de todo esse enterócito. Eu sempre falo para os meus pacientes que a glutamina, ela serve para a gente costurar o tapete que reveste o nosso intestino. E se o nosso tapete que reveste o intestino está costurado, está todo blindado, o nosso intestino está protegido. Então, muitas coisas ruins até que a gente acaba consumindo, acaba não indo para a nossa corrente sanguínea. Então, é por isso que o nosso intestino tem que estar muito bem blindado, muito bem protegido. E se você é uma pessoa que é muito estressada e sofre influências com toda essa questão aí do sistema nervoso, né, em relação ao estresse, deve utilizar a glutamina. Em relação a contraindicações, a glutamina, ela pode ser utilizada até por crianças, porém, algumas crianças autistas não é recomendado, porque ele entra numa outra barreira hematoencefálica que pode alterar alguns receptores. Então, por via das dúvidas, a glutamina eu não uso com crianças autistas, justamente para não interferir. E isso a gente sabe se pode utilizar ou não através de alguns exames genéticos que essas crianças acabam fazendo. Então, até não ter esse resultado ou até não ter, a gente acaba também não utilizando. Existem também alguns casos de câncer, tá? Que a gente não utiliza. Mas, via de regra, por exemplo, pessoas que têm câncer de mama, câncer estomacal, câncer oro, né, região oral, pode estar utilizando. Mas, via de regra, para restauração intestinal, a glutamina, ela serve para blindar esse intestino. Então, ela é muito bem-vinda nesse processo. Assim como o colágeno hidrolisado, tá? O colágeno hidrolisado que a mulherada usa, tá? Boa noite, Aline, tudo certo? Seja bem-vinda, tá? Você já pega papel e caneta para te anotar aqui os suplementos que eu vou falar que ajudam muito no processo de restauração intestinal. O colágeno hidrolisado, ele que é muito utilizado, né, pela mulherada para melhorar cabelo, pele, unha, ele pode ser utilizado também na restauração do intestino, tá? Boa noite, Jaque! Sejam muito bem-vindos! Tragam aqui as suas perguntinhas, tá? E mande o convitinho aqui da live para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês sabem que precisam
dessas informações, tá? O colágeno, pessoal, o colágeno hidrolisado, ele tem uma substância que a gente chama de cisteína, tá? Essa cisteína, ela faz a blindagem do intestino, tá? Assim como eu expliquei na nossa última live, que o nosso intestino, ele é assim. E quando ele está assim, ele está protegido. Então, tudo que cai de porcaria aqui, acaba caindo fora e não afeta consideravelmente o intestino. Só que conforme a gente é alérgico ou tem problema intestinal, o nosso intestino ele vai perdendo a proteção e vai ficando assim. Então, tudo aquilo que a gente come que é inflamatório acaba entrando nessas partezinhas do intestino e acaba caindo para a corrente sanguínea e evoluindo para todos esses problemas que eu falei no início da nossa conversa, as ites, né? Sinusite, rinite, tireoidite, cistite, otite, amigdalite, enfim. E aí o que acontece? Quando os alimentos caem aqui dentro e vão para a corrente sanguínea, começa toda a bagunça do nosso corpo. Então, o colágeno hidrolisado, e hoje existem muito no mercado colágenos específicos para o intestino, ele blinda isso aqui. Então, ele volta a proteger o intestino. Então, o colágeno blinda o intestino e a glutamina que eu falei repara a pelezinha que está afetada, sobrecarregada. Então, nós precisamos entender que o nosso intestino, por mais que seja um órgão que concentra sujeira, ele acaba também influenciando com alguns elementos muito positivos. Só que por mais que o intestino, ele é um órgão que concentra bactérias e elementos ruins, ele precisa estar intacto. Toda a pele dele que reveste tem que estar intacta. Então, por isso que, infelizmente, hoje em dia, todas as pessoas que sofrem de intolerâncias alimentares ou alergias vão tendo comprometimento na sua barreira intestinal, tá? E se vai tendo rompimento na sua barreira intestinal, vai influenciando para vários fatores. E também afeta a ansiedade e depressão. Por quê? Porque conforme entra os componentes aqui, ele vai através do nervo vago e vai para o cérebro. Porque existe essa conexão intestino-cérebro. Então, por isso que muitas pessoas que são alérgicas a alguns alimentos são pessoas mais ansiosas. Por isso que o açúcar, ele causa muita ansiedade e muita hiperatividade. Porque o açúcar, eu sempre brinco, eu falo que ele entra de foice no intestino. Ele entra assim como o álcool. Bebida alcoólica afeta consideravelmente a barreira intestinal. Tá? Então, por isso que para tratar depressão, tratar ansiedade, vai olhar o teu intestino. E é por isso que muitas vezes a gente utiliza o quê? Probióticos, que são bactérias boas. Esses probióticos podem vir através de kefir, alimentos fermentados, kombucha ou através de suplementação, tá? Que a gente pode manipular ou comprar pronto. E felizmente hoje existem vários tipos de probióticos, inclusive alguns com algumas cepas, com algumas famílias de bactérias que atuam também na melhora da depressão e ansiedade. Então, por isso que existem alguns probióticos que a gente usa para situações muito específicas. Pessoas muito ansiosas, com transtorno bipolar, com várias alterações no sistema nervoso. Então, a gente utiliza esses probióticos para melhora da saúde intestinal e principalmente para recuperar essa comunicação com o sistema nervoso, tá? Existem algumas famílias de bactérias boas que eles são importantes para melhorar alergia, melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a ação hormonal, bom, infinitas propriedades. Então, por isso que nesses casos, a probiótico terapia, ela tem que ser avaliada de acordo com a individualidade. E o probiótico não é algo assim que eu uso em primeiro momento. Muitas vezes você precisa fazer esse processo de desinflamação do organismo, retirada dos componentes ruins, para então utilizar as bactérias do bem.
E então, por isso que a gente precisa ir fazendo alguns ajustes. Todos esses suplementos que eu estou falando, gente, como eu já falei, da creatina, glutamina, colágeno hidrolisado e os probióticos, a gente precisa avaliar individualmente a necessidade ou conjuntamente também. Não é porque eu estou falando, né, todos eles, que você vai lá amanhã na loja e vai comprar tudo isso para estar utilizando. Existem muitas situações que a gente precisa utilizar em alguns momentos corretos, em alguns momentos determinados. Então, existem situações que a gente utiliza cada coisa no seu momento, tá? A questão é o seguinte, ó, qual o melhor kefir, de leite ou de água? No primeiro momento, a gente começa a utilizar o de água, tá? Para restaurar um pouquinho a integridade intestinal. Nem todo mundo tolera o de leite, embora a ação das bactérias boas nesse leite, ele mude a composição da proteína desse leite e esse leite não se torna tão ruim para quem sofre com problema de leite, né? Então, por isso que precisa ser avaliado individualmente. Eu tenho pacientes que não se adaptam com kefir de água e só utilizam de leite, ok? E tem gente que não gosta de leite e tá sempre utilizando o de água. Mas o que determina também essa questão do kefir é a forma de preparo, né? A água que você utilizou, qual leite que você utilizou. Então, tudo isso diz respeito à melhor qualidade do kefir. Tá travando, pessoal? Tá tudo ok? Ou tá travando? Me mandem um ok. Ah, não. Então tá. Então deve ser só a tua, Tassi, que tá travando. Ai, que susto. Meu Deus. Ai, que susto. Então tá. Então é o seguinte. Esses dias uma pessoa me perguntou aqui sobre que ela leu em algum lugar que utilizar suplementação de óleo de coco melhoraria a saúde intestinal. E na verdade não, tá? Óleo de coco, ele é inflamatório para a microbiota intestinal. Então, o que a gente utiliza nesses casos, tá? A gente utiliza o ômega 3, tá? Ou até mesmo o azeite de oliva. Mas a suplementação de ômega 3 ajuda no processo anti-inflamatório do intestino, tá? Existe também um produto hoje muito utilizado, que é utilizado pela ortopedia, que é o MSM. O nome é metilsulforimetano, que ele é um produto que ele é utilizado para a melhora da inflamação das articulações. E hoje foi descoberto que o MSM também ajuda para restaurar e trabalhar esse processo de desinflamação da saúde intestinal, da microbiota intestinal. E muitos colágenos hidrolisados, como eu já citei, tem na composição o MSM. Então, ele também atua como um anti-inflamatório, tá ok? Outros suplementos que nós podemos estar utilizando, tá? Zinco, suplementação de zinco, porque o zinco, ele faz o arremate final da barreira intestinal. O zinco, ele é um excelente nutriente para selar essa barreira intestinal. Então, ele pode ser utilizado nesses casos, principalmente em pessoas que têm a imunidade mais comprometida. Então, a gente pode estar utilizando de forma conjunta, tá? Ou associado com outros elementos. Qual a melhor hora para suplementar o zinco? Olha só, o zinco, ele sela o sistema imunológico, tá? Sim, ele é muito interessante para utilizar na parte da manhã, embora muitas pessoas reclamem de náusea ao consumir ele.
Então, você até pode utilizar no período noturno, mas no período da manhã é melhor, tá? Então, o zinco, ele sela, então, toda essa barreira intestinal. E se nós associarmos, né, tudo isso, a glutamina, o zinco, com a cúrcuma, gente, ela é um santo de um remédio para a saúde intestinal. Assim como ela ajuda para desinflamar o intestino, ela também atua para desinflamar o organismo, ajuda a limpar o estrago que o açúcar faz e ela também auxilia muito no processo anti-inflamatório das articulações, tá? Então, a cúrcuma, gente, ela é um selante do sistema imunológico. Então, a cúrcuma, ela tem a curcumina, que potencializa essa ação anti-inflamatória. Então, hoje em dia, ela também é muito utilizada nos tratamentos oncológicos, porque ela tem um potencial de também auxiliar no processo de prevenção e melhora da ação quimioterápica, porque ela ajuda a explodir a célula cancerosa. Então, a cúrcuma, ela também tem essa ação anti-inflamatória e ela é muito interessante para ser utilizado nessa proteção intestinal. A cúrcuma, ela tem o seu princípio ativo muito mais estimulado na presença de pimenta, tá? Só que nem todo mundo tolera a pimenta nesse processo. Então, por via das dúvidas, a gente utiliza a cúrcuma através de suplementação, né, de curcumina em cápsula para não causar aquele desconforto quando consome o pozinho. Porque as altas concentrações de cúrcuma, elas é o que vão potencializar essa ação anti-inflamatória. Então, não adianta usar uma colherinha de chá rasa, porque não vai nem fazer cócega. Mas você pode suplementar e você pode utilizar a cúrcuma nas preparações também, tá? Zinco pode ser consumido por crianças? Pode, tá? E existem zinco hoje através de gomas, tá? Através de balinhas, até porque hoje em dia as crianças, né, estão com o sistema imune um pouco mais debilitado e principalmente crianças que nasceram prematuramente, tá? Olha só que agora tu puxou um gancho aqui que eu lembrei até de falar, tá? Nem é assunto da live, mas eu sempre falo que é utilidade pública. Todas as crianças que nascem prematuramente são crianças que nascem com o intestino já mais fraco. Por isso que essas crianças são mais suscetíveis a ter imunidade comprometida, tá? Então, elas nasceram antes do tempo e o intestino não fechou, não blindou e não se formou de forma completa. Então, o sistema imune, os sistemas de defesa dessa criança são mais frágeis. Então, toda criança que nasce prematuramente deveria fazer essa modulação intestinal para restaurar a ação desse intestino que não foi feito por completo, tá? Então, por isso que essas crianças, elas também precisam dessa atenção específica, tá ok? E aí, o seguinte, falei da cúrcuma, falei então dos probióticos, da glutamina, do colágeno, tá? Do zinco. E existe um suplemento, tá? Que ele é extraído da fibra da aveia, que é a beta-glucana. A beta-glucana, ela pode ser utilizada através de suplemento. Pode ser utilizado através de suplemento. E ele ajuda a ir direto na raiz do sistema imunológico e na raiz dos receptores que formam o intestino. Então, a beta-glucana, ela é uma fibra que ela é muito utilizada no processo de restauração do sistema imune e também como anti-inflamatório, tá? Então, por isso que esses suplementos, pessoal, são alguns suplementos que a gente utiliza no rol do que a gente chama de modulação intestinal. Existem vários outros que a gente precisa ir utilizando
individualmente ou conjuntamente, assim como a coenzima Q10, que é um excelente suplemento para restaurar toda a ação energética da membrana que reveste o intestino. Então, a coenzima Q10 também é muito... Sim, vai ficar salva, tá? Vai ficar salva para vocês poderem assistir depois, tá? Então, assim, ó, a coenzima Q10, ela é muito utilizada principalmente pós-gripe, pós-comprometimento do sistema imunológico, vírus da pandemia, que eu não posso falar o nome do vírus, tá? Ela pode ser utilizada porque ela ajuda a restaurar todo o funcionamento das células, tá? Deixa eu ver aqui. O que então... Por que sinto tantas dores nas pernas? Olha, existem vários fatores, né? Pode ser falta de atividade física, pode ser deficiência de magnésio, deficiência de nutrientes, pode ser problema de deficiência de vitamina D, de vitamina B12, de ferro. Bom, teria que investigar o porquê dessas dores nas pernas, tá? Ou até mesmo alteração hormonal. Então, tem muitas mulheres que às vezes no período pré-menstrual também interferem em dores nas pernas. Então, essas dores nas pernas têm que ser investigadas, tá? Pode ser um inchaço, pode ser inflamação de alimentos que tu tá consumindo e que não deveria consumir. Pode ser excesso de carboidrato na tua alimentação, que está favorecendo para diminuir a tua circulação sanguínea. Então, tem vários fatores que podem ser investigados nesse processo, tá? Que mais? Como saber qual posso tomar? Aí que entra a questão, tá? Primeiro a gente deve fazer a organização do intestino, tá? Assim como eu já falei em outros momentos, a gente precisa retirar os alimentos inflamatórios, a gente precisa retirar a carga de alimentos, principalmente os industrializados da alimentação, tá? Então, retirar o excesso de farináceo, açúcar, gordura trans, queijo, leite, tornar a alimentação muito mais natural possível, tá? E quando eu falo natural possível, não é a base de fruta e verdura, é arroz, feijão, batata, mandioca, polenta, milho, ovo, carne, frango, comida de verdade. Tirar os embutidos do teu cardápio, tirar o presunto, o peito de peru, que as pessoas se iludem pensando que é algo saudável, e é tudo a mesma porcaria, tá? Então, retirar essa carga de produto industrializado, de embutidos. Então, a gente precisa primeiro retirar essa carga, tá? De alimentos inflamatórios. E aí, a gente pode começar a utilizar o quê? Se teu intestino tá trancado, tá travado, você pode começar utilizando um psyllium, tá? Que você pode utilizar através da fibra mesmo, da farinhazinha, ou cápsula. Tá? Que também é um suplemento muito interessante. O psyllium, gente, eu sempre recomendo para os pacientes para ter em casa a farinha para usar numa panqueca, numa vitamina, numa preparação, mas para tomar para modulação intestinal através de cápsula, porque aí a pessoa consegue utilizar a concentração dela, né, do psyllium corretamente, sem ter os efeitos ruins do psyllium, que às vezes ele gruda nos dentes, as pessoas reclamam. Então, a suplementação de psyllium também é interessante, tá? E uma coisa aqui, ó, que nem agora que você falou Simone, né? Estou na pré-menopausa, deve ser por isso. Pode ser, só que é o seguinte... Toda mulher, quando tá na menopausa e tem todos aqueles efeitos colaterais, os fogachos, irritabilidade, insônia, perda de energia, fadiga, dores de cabeça, enfim. Todos esses efeitos colaterais da menopausa, eles podem ser atenuados quando você retira a carga inflamatória do teu corpo. Então, quando você tira todos esses alimentos que são ruins, e quando tu ajusta o teu aparelho digestivo. Aí você consegue organizar toda essa questão hormonal. E assim como mulheres que sofrem muito com a TPM. Então, por isso, gente, que quando eu falo que o intestino ele é a raiz para tudo, não é coisa da minha cabeça. É justamente porque realmente ele é.
tudo parte dali. E é por isso que enquanto nós formos aquelas pessoas de tentar atuar somente nos sintomas e não nas causas, nós vamos ficar perdendo tempo, dinheiro e saúde. Então, por isso que é muito interessante assim, ó, Simone, eu tenho dores nas pernas. Ao invés de você ir lá e tomar um remédio para as dores nas pernas, vai investigar quais são as causas das dores nas pernas, que aí você consegue resolver o teu problema. Se eu tenho muita sinusite, eu preciso descobrir quais são as causas da minha sinusite. Então, enquanto a gente não for na causa, a gente não consegue resolver os nossos problemas, tá? Gente, já passou 1 hora! Meu Deus do céu, parece que entrei agora. Meu Deus do céu, 1 hora passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Pessoal, quem tá entrando aqui agora, essa live vai ficar gravada, tá? Aconselho vocês que assistam, mandem para os amigos, para todo mundo, para ajudar as pessoas que precisam dessas informações. E aí, gente, toda terça às 9 horas, espero vocês aqui, tá? E outra, vou deixar aqui novamente o convite. Entra aqui na minha bio, tá? Tem um link. Esse link, você clica ali e entra no meu grupo VIP do WhatsApp. Ali eu vou começar a ter uma conversa mais em particular com quem tá ali dentro desse grupo, tá? Então, por isso que convido a todo mundo para fazer parte desse grupo VIP, tá? E é o que eu sempre falo, gente, adoro estar aqui, né, conversando com vocês, podendo estar auxiliando com o meu trabalho, naquilo também que eu aplico, e é sempre uma satisfação, tá ok? Então, é um prazer poder estar auxiliando, ajudando, e convido vocês a virem, né, fazer parte, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai auxiliar muito mais vocês também, tá? Lembrando, gente, que problema intestinal não é só quem vai ou não ao banheiro. Se você tem muitas dores, se você tem muitos problemas de sinusite, imunidade baixa, herpes e tudo mais que eu já citei anteriormente, você tem sim problema no teu intestino, tá? Então, por isso, gente, que eu agradeço a presença de cada um de vocês que ficou aqui comigo desde o início. Quem entrou agora, sinta-se à vontade para também assistir essa live que vai ficar gravada. Tá ok, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e espero vocês terça-feira que vem, tá? Beijão!